e celebra a tua glória, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. Enquanto você está de pé, abre a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Essa noite eu preciso pregar para uma igreja que ama a Bíblia. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Pega a tua mão direita e diga comigo: existe um trono de misericórdia e de graça. Nesses dias, pela fé, eu quero acessar, eu quero tocar nesse trono, em nome de Jesus. Tome seu assento glorificando Jesus. Quando nós falamos, dá sua atenção, quando nós falamos sobre graça, como é que esse assunto cai dentro do seu coração? Durante todos os encerramentos de culto, nós pedimos essa graça. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todo culto você pede essa graça. Mas afinal, o que é essa graça? Muitas pessoas entendem a graça somente como um tempo. O Velho Testamento é o tempo da lei. Diga, o Velho Testamento reflete a lei. O Novo Testamento reflete amém? Eu vou contrapor isso que nós falamos aqui. Porque esse é um pensamento comum. Você acredita que teve pessoas que já me questionaram? Sabe, o crente quando não quer vida com Deus, ele fica achando coisa onde não tem. Aqui, graças a Deus, todo mundo é apaixonado por Jesus. Pastor, tu prega muito sobre o Velho Testamento. E o Velho Testamento já foi. Eu falei, que interessante. O Deus do Velho Testamento é um. E o Deus do Novo Testamento é outro. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo e não há variação de mudança na sua caráter, personalidade. Então nós precisamos entender exatamente aquilo que significa. A primeira definição de graça é favor imerecido. Diga comigo, graça é favor imerecido. É quando eu recebo o que eu não mereço. É quando eu recebo algo que eu não trabalhei para aquilo. Então uma graça, ela tem, a palavra graça vem de charisma, significa presente. Então dentro desse conceito de graça, a primeira coisa que nós precisamos entender, para que fique claro e nós nivelar o ensino de todo mundo e o conhecimento, para que alguns crentes não digam, porque tem crente que nem lê o Velho Testamento, porque acha que o Velho Testamento são coisas só antigas, e que não tem nada a ver. E diz que depois do Novo Testamento começa a graça. Não, irmãos. A graça, ela começa em Gênesis. A graça começa em Gênesis. Como assim, pastor? Lembra quando Adão peca, Eva peca, e eles dizem, Senhor, nós ouvimos os teus passos, e porque estávamos nus, nos escondemos. Quem lembra disso? A Bíblia diz que o Senhor matou um animal, tira a pele do animal e faz roupas para Adão e Eva.
Isso era um prenúncio da graça, porque o animal não fez nada, o animal não pecou, o animal não devia nada, mas ele morreu para que a sua veste cobrisse a nudez da humanidade. Esse animal está apontando. Alguém já pegou? Jesus não pecou. Ele não morreu naquela cruz porque ele merecia. Eu pequei. Você pecou. Ele não. Mas foi ele que morreu. Então a graça começa antes da palavra graça nascer. Na verdade, no fundamento da Bíblia. Segundo, o livro de Gênesis capítulo 6, versículo 1, quando Deus dá uma palavra que vai destruir toda a humanidade pelo pecado e por tudo que estava acontecendo pelo dilúvio, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E o Velho Testamento está lotado de graça. Então a primeira inverdade é que a graça é o Novo Testamento. Não, a graça é o caráter de Deus, que começa desde o fundamento da Bíblia e vai até o livro de Apocalipse, porque Deus é o mesmo. Alguém vivo aí? A graça como período. Existe na forma escatológica de entender períodos. Então, teve o período da lei, nós estamos vivendo o período da graça. Uma manifestação da graça. Graça como período. Mas a primeira coisa que eu queria fazer é uma defesa do Velho Testamento. Irmão, o Velho Testamento é Bíblia. Se não fosse importante, não teria sido escolhido como Bíblia. Não leia o Velho Testamento como coisa de desprezos. Tem muito ensino, e eu vou trazer exatamente sobre isso. Houve um período da lei, e muitas igrejas e pregadores estão pregando o seguinte: quando há um confronto no pecado, quando há um pedido de santidade, quando há uma orientação a jejum, quando há uma orientação à oração, eles dizem, isso era o período da lei. Nós estamos vivendo o período da graça. Eles confundem graça, desculpe, não quero ferir ninguém, com desgraça. Um evangelho sem santidade, um evangelho sem busca de Deus, um evangelho sem temor de Deus, e tudo que tu fala que é de Deus, que é importante, eles dizem, isso era lei. Eu estou vivendo o período da graça, e eu não quero cometer o mesmo erro, e tudo que eu vou falar para você, por isso que eu falei que eu quero pregar para uma igreja que ama a Bíblia. Nós vamos apresentar a Bíblia aqui. Porque não é a ideia de um homem, é a palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe dois deuses. Tem gente que pensa o seguinte: no Velho Testamento era um Deus irado, era um Deus bravo. Aí Deus, Ele mesmo se encontrou com ele, se converteu e ficou bonzinho no Novo Testamento. Não existe isso, irmãos. O livro de Hebreus, ele diz o seguinte: Jesus Cristo, que estava no fundamento do mundo, era o verbo, é o mesmo ontem, então não existe dois deuses, existe um Deus que trouxe regras, leis, orientações para o meu coração e para o seu. E eu quero que você entenda o porquê dessa mudança de Deus. Agora, é o mesmo Deus que estava no velho, é o Deus que estava no novo, e é o Deus que vai esperar eu e você para a eternidade. Primeiro, deixa eu falar do período da lei. Qual foi o problema e por que dessa mudança? Primeiro, quando nós olhamos o Novo Testamento,
Escute, escute. Jesus Cristo foi a pessoa que mais citou a lei. E se eu perguntasse para você, a grosso modo, falando de capacidade de obediência, qual o período mais rígido? A lei ou a graça? Quem acha que é a lei? Vamos fazer, vamos participar. Quem acha que a lei era o período mais rígido, ergue a mão. Quem acha que é a graça, ergue a mão. E sempre tem os que não acham nada, irmão. Cima do muro. Vamos lá. Quem acha que é a lei, ergue a mão. Quem acha que é a graça, ergue a mão. Ah, vocês estão muito afiados, nem teve graça. Livro de Mateus, escute. Coloca lá, Renatinha, eu não sei quem é que está lá, não estou vendo. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21, 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Jesus está fazendo menção da lei. Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Esse quem matar está sujeito a julgamento é o que a lei dizia. Vamos lá. A graça. Eu, porém, nova aliança, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir uma palavra de insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Uau! Na velha aliança, o pecado era matar e ser pego. Na nova aliança, que muitos pregadores dizem que pode tudo, que o Senhor ficou bonzinho, que nada mais é cobrado. Jesus fala isso. Na velha aliança, se você matasse, você pecava. Na nova aliança, se você pensar, se você falar, se você julgar, você já pecou. Qual dos dois é mais forte? Vai lá. Mateus 27 e 28. 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. A lei, o pecado da lei era alguém que fosse pego em adultério. Teria que, não é eu soube, me disseram. Não, tem que pegar a pessoa no quarto. Testemunhas, e aquela pessoa era morta, apedrejada. Lei, olha a graça. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, qualquer, meu Deus, que pancada, que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, o que diz ali? Qual dos dois é o mais forte? Eu preciso trazer para você nesse período que de verdade a igreja nesses dias tem perdido o rumo, aonde as pregações são todas para agradar o coração do público, e existe sim uma palavra a ser pregada, e existe um Deus de amor, mas um Deus de justiça. O Senhor não seria um bom pai se deixasse eu e você fazer tudo o que nós queremos. Ele é amor e Ele vai mostrar isso hoje, nessa noite. Mas eu preciso dizer para você que Ele continua sendo um Deus de santidade. Um Deus que preza pela santidade. Um Deus que preza pelas coisas retas. Um Deus que sim, se precisar, e eu vou chocar muitos, Ele pune se precisar. Assim como um pai que ama o filho, se tiver que disciplinar o filho, disciplina o filho. O nosso Deus também é disciplinador. Fecha a porta lá, irmão, que tem gente que vai querer sair. Vamos lá. Jesus trouxe o período da lei, e quando não entendemos qual é o problema, não podemos entender a solução. Ei, mas é óbvio que houve uma mudança. Mas qual foi o problema? Foi as leis que Deus trouxe? Não. Livro de Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, preste atenção, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. Escute, com efeito,
Ó, muda, já vou dizer, ó, muda essa de fundo aqui que é ruim, viu? Já tinha pedido isso. Ordenou a Deus, com efeito, condenou Deus na carne o que, irmão? Então o problema não está na lei de Deus. O problema está no coração do homem inclinado para o pecado. Alguém está entendendo o que eu estou tentando falar aqui? Você precisa entender para poder se posicionar. Então Deus, enxergando que a humanidade endureceu o seu coração e toda a humanidade estava se perdendo, o Senhor faz uma promessa. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Aleluia. Essa promessa é linda demais. Dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 37. 36, 27. Porém dentro de vós o quê? E farei com que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observarei. Deixa eu melhorar isso. O Senhor, quando cria a humanidade, para o bem da humanidade, porque toda lei não é para o mal da humanidade. Tem uma pessoa que disse: pastor, eu não gosto muito desse papo de crente, porque vocês não podem nada. Eu falei: não sei qual igreja que você vai, na nossa pode tudo. Só não pode duas coisas. O resto pode tudo. Ele falou: não, mas se é só duas é mais fácil. Quais são as duas? Eu falei para ele: Deus te ama tanto, que tudo que vai fazer mal para ti, o Senhor não quer que você faça. Você é proibido de fazer mal para você, para o teu corpo, para a tua saúde, para o teu corpo espiritual, emocional e físico. Tá bom, e qual é a outra? Deus também ama os teus irmãos. Você é proibido de fazer mal para os seus irmãos. Eu acabei de resumir. Todos os mandamentos e toda a lei se baseia nesses dois pilares. Quando nós entendemos que Deus é um Deus de amor, Ele vai trazer limites para a minha vida e para a sua, para impedir que eu e você venhamos a nos ferir. Alguém vivo aí? Então o Senhor cria a lei, só que o coração do homem endureceu. O coração do homem não era obediente. O Senhor então ele muda, ele diz: olha, ele não mudou a lei dele, ele mudou o meu coração, mudou o seu coração. Como assim, pastor? Agora que preste atenção, na velha aliança, o Espírito Santo não estava como hoje, dentro de mim e de você. O Senhor disse: vai haver um dia, em que eu vou tocar sobre a sua vida, e esse coração duro, de pedra, ruim, vai ser tirado. Tem muita gente assim aqui, para a glória de Jesus. E eu vou colocar um coração de carne, e vou botar o meu espírito dentro de você. Aí então, você vai poder andar nos meus juízos, e vai poder usufruir de tudo que eu tenho para você. Alguém vivo aí? O que muda da lei para a graça? A capacitação. Eu e você temos condições, capacitação. Deus nos resgatou da maldição. Sabe aquela maldição que estávamos perdidos, condenação? Hoje nós somos condenados, só se não nos arrependemos. Livro de Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Preste atenção, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Deixa eu falar para você, você precisa entender isso. Eu estou resumindo todo o Velho Testamento. O Senhor cria lei, cria alianças e diz: quem romper com isso morrerá. Toda a humanidade rompe. Toda a humanidade está sendo destituída da presença de Deus. O Senhor então, Ele faz duas missões. Primeiro, Ele sai do trono e vem buscar eu e você. Jesus veio nos buscar. Só que Ele tinha dado a sua palavra. O salário do pecado é e Ele tinha que receber o salário. Então Jesus morre na cruz, para que eu e você sejamos salvos. E Ele coloca dentro de mim e de você o que ninguém do Velho Testamento tinha acesso. Ele coloca o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ei, acorda, fala para quem está perto de você, acorda. Escute, o Espírito Santo de Deus não é qualquer coisa. Sabe quando você fica lutando para não pecar? Ah, meu Deus, eu não posso olhar isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Ei, você está lutando errado. Você está fazendo como uma barragem. Você vai retendo o peso da água, retendo, mas chega um ponto que aquilo explode, destrói tudo pela frente. Pastor, tu quer que eu peque, tenha uma vida ruim, uma vida de desobediência diante de Deus? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que gastar tempo. É abrindo o teu coração e buscando o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que te capacita para ter uma vida de santidade. É o Espírito Santo que te capacita para ser um homem próspero. É o Espírito Santo que te dá visão de negócio. É o Espírito Santo que faz teu casamento ser mais bem sucedido. É o Espírito Santo guiando, que vai te dar palavra de sabedoria sobre os seus filhos. É o Espírito Santo que vai te capacitar para ser um ganhador de vidas para a glória do Senhor Jesus. Alguém vivo aí? Deus faz essa promessa. Agora, a verdadeira liberdade da mudança da lei para a graça. A graça nos capacita a viver em santidade. Eu e você não temos desculpa para vivermos uma vida pecaminosa. Porque o que está disponível para mim e para você nunca teve disponível na história da humanidade. Aonde habita o Espírito do Senhor. Nesse lugar, a liberdade. Liberdade para fazer o que eu quero, liberdade, não é libertinagem, é liberdade. Não consigo ficar sem isso, não, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso não me prende, isso não me aprisiona, isso não tem mais poder sobre mim, esse vício não tem poder sobre mim, esse temperamento não tem poder sobre mim, essa forma de agir não tem poder sobre mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a minha vida. Tem alguém entendendo o que eu estou tentando pregar aqui? Eu estou trazendo um resumo do Velho Testamento e do Novo. Uma missão que não é fácil. A graça é a força capacitadora para vivermos em obediência. A graça é a força capacitadora. Tem muitas pessoas, eu conheço aqui, muitas que não estão, assim como eu, que tem uma história que não é bonita, que é uma história de tantas coisas ruins, aprisionamento pelo diabo e tantas outras coisas. Mas um dia, aleluia, você abriu e eu abri o meu coração, e o Espírito Santo de Deus tocou sobre a minha vida e sobre a sua. Se tem alguém nesse lugar que é prisioneiro de vícios, deixa eu contar para você. Eu sei o quanto dói essa prisão, e sozinho você não conseguirá sair.
E não basta, como muitos dizem, só querer. O querer faz parte, mas não é tudo. Eu queria parar, não conseguia. Durante muito tempo envergonhei minha casa e minha família, porque eu sempre fui um homem de palavra. E um dia com a pastora Ju, ela me pegou na palavra e eu falei: eu bebo enquanto eu quero, quando eu não quiser, eu não bebo mais. Era mentira. E ela falou: então para de beber. E eu falei: vou parar. Depois que eu falei: eu vou parar, eu falei: o que eu disse? Mas eu, na força do meu braço, eu falei: eu vou mostrar para essa mulher que eu tenho domínio. Irmão, desculpe, eu não consegui. Ela ia dormir, eu ia abrir a geladeira e pegava litros de uísque e bebia rápido, como quem está roubando, porque eu não conseguia parar. Eu estou falando de vícios, mas tem outras áreas da nossa vida que nos prendem. Depressão, tristeza, eu não sei o nome da cadeia. E eu tentei e passei vergonha. Eu sempre fui muito aberto. E eu comecei na igreja assim mesmo. E você tem que vir do jeito que você está. Você é bem recebido aqui. Fala em bem recebido. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite? A primeira vez? Ô, gente, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de fracasso, estou falando de dor. Aqui, ó, ergue a mão de novo quem está visitando para o pessoal ali, ó, os irmãos, aqui, cuidem ali o pessoal, lá atrás tem mais um. Glória a Deus, muito alegria recebê-los. Mas escute, eu estou falando de vida, porque quando para um homem que tem palavra, é péssimo quando você rompe a tua palavra e você sabe que você não está conseguindo. Eu não conseguia. E eu fui na igreja assim mesmo. E eu vou escandalizar alguns, não tem problema. Eu me batizei assim mesmo. Porque eu queria Jesus, eu estava me apaixonando por Jesus, mas eu não tinha força de parar. Aí os irmãos falaram: irmão Marlon, vamos fazer uma oração na sua casa. E eu falei: bora. Chegou os irmãos lá, eu tinha um barzinho espelhado, cheio de bebida. Os irmãos olharam aquilo e se escandalizaram, irmão. Chegaram para o pastor e falaram: aquele cara é uma farsa. Fala aqui que está convertido e tudo. Tem um bar na casa dele, cheio de bebida. Eu não escondi, eu fui verdadeiro. Meu pastor me perguntou e eu falei: pastor, sim, eu ainda continuo bebendo para minha vergonha. E eu tentando. Mas teve uma noite, irmãos. Essa noite pode ser hoje na vida de alguém. Teve uma noite que eu abri a geladeira. Eu peguei aquele uísque. E me deu uma vergonha. E eu olhei para aquele uísque como quem olha nos olhos de um demônio. E eu falei com o uísque, a coisa de doido. Eu olhei para aquela garrafa de uísque e disse para aquele uísque, o demônio que estava ali, eu falei: por amor ao meu Deus, nunca mais você entrará na minha boca. Eu quebro a tua legalidade hoje. Eu decido por Jesus, a minha vida é dele e você não tem mais poder sobre a minha vida. Isso faz 30 e poucos anos, e eu já nem me lembro quantos anos mais, para a glória do Senhor Jesus, porque eu abri a porta do meu coração, o Espírito Santo de Deus entrou sobre a minha vida. Oh meu Deus, ao ponto de eu estar aqui hoje, num lugar que eu não mereço, pregando a palavra de Deus, com meu coração queimando de amor, porque eu fui tocado pelo Espírito que quer tocar na sua vida nessa noite, pelo Espírito que está aqui nessa noite, o Espírito que quer te libertar, o Espírito que quer te curar, o Espírito que quer renovar sua vida, o Espírito que quer renovar seu coração. Quando existe, irmão, isso não se explica. Teve gente que foi no encontro com Deus, tentou tudo que é coisa, foi tocado por esse Espírito. Entrou como viciado.
saiu como curado para a glória do Senhor Jesus. Ei, o nome disso é o Espírito da graça. Quando você abre o teu coração e deixa Ele tocar sobre você. Estou conseguindo pregar para você? Oh, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Agora, veja. O versículo de hoje diz o seguinte: achegamo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Deixa eu fazer um resumo do culto até aqui. Número 1, a graça não é no Novo Testamento. A graça faz parte do caráter de Deus e começou lá em Gênesis. Número 2, Deus não é um Deus irado no Velho Testamento e um Deus bonzinho no Novo. É o mesmo Deus que, para resgatar a humanidade, mudou a linguagem, nos capacitou, nos deu condições de obedecermos a sua palavra. Para que eu e você possamos obedecer a palavra de Deus, precisamos ser cheios da graça, da unção, do Espírito Santo de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Quem está entendendo aí? Agora fala do trono da graça, que é o tema dessa noite. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre trono. Quando o escritor de Hebreus fala de trono, o trono da Bíblia, ele significa algumas coisas. Número 1, Mateus 25, 31, a equipe aí. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então assentará no da sua glória. Esse trono não é de graça, é de juízo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vem como juízo. Ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem como um menino que nasceu em Belém e tantas canções assim. Jesus vai voltar. Mantenha essa chama acesa no seu coração. E teremos que passar pelo trono. O livro de Apocalipse 20, 11. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ei, a Bíblia está falando de trono como lugar de juízo. O trono na nação de Israel, as pessoas vinham para o rei para receber uma decisão, um julgamento. Mas esse trono de Hebreus 4,16, falando de um outro trono que não é esses. Que trono é esse, pastor? Esse trono é diferente, porque ele é o trono da graça. Ele não é o trono do juízo. Nesse período que eu e você estamos, esse trono tem acesso ao trono da graça, mas ele traz alguns ensinos para nós. Primeiro, ele fala da interação do homem com Deus. Ele fala, acheguemo-nos. Bota aí Hebreus 4,16. Ó, acheguemo-nos. Aqui é uma atitude, é uma atitude do homem, não é de Deus. A primeira coisa que eu preciso para receber o benefício desse trono é eu me achegar. Para de ficar longe de Deus. O Senhor não quer você longe. O Senhor quer você perto. Acheguemo-nos. Chega perto. Interação do homem. Ele fala de uma atitude voluntária, de um ato voluntário. Acheguemo-nos, aproximar-se, parar de ficar longe. O Senhor está dizendo, venha para perto. Acheguemo-nos, aproximação, junto ao trono da graça,
A graça é favor imerecido, aonde apresentamos nossas lutas, sonhos e dificuldades. Quando você vem diante desse trono, que é o trono da graça, você não vem para ser julgado. Existe uma chance, uma oportunidade. Um dia essa oportunidade acabará. Mas hoje o trono da graça tem acesso livre. Alguém está vivo aí? Cheguemos ao trono da graça. Por que eu vou chegar no trono? A fim de recebermos misericórdia. Interessante que a palavra misericórdia, a primeira coisa que ela traz é perdão dos nossos pecados. A palavra misericórdia é quando você não recebe o que você merece, mas você recebe o que você precisa. Deus não dá o que eu e você merecemos. Por melhor que você pense que você é, Deus não dá o que eu e você merecemos, mas Ele dá o que eu e você precisamos. Às vezes nós merecemos o inferno, mas Ele nos dá a salvação. Quando você se aproxima do trono da graça, a primeira coisa que Deus faz é a misericórdia. A misericórdia cobre a minha vida. A misericórdia cobre a sua vida. Pastor, por que tu está falando isso? Porque tem gente que não chega perto do trono da graça de vergonha. Pastor, mas olha a vida que eu tenho, olha o que eu faço. Irmãos, você está no melhor lugar dessa terra. Um dia eu estive nesse lugar e eu cheguei todo errado. Mas eu usufruí daquilo que o Senhor tinha para mim e para você. Agora, quando fala de graça, não fala daquilo que você merece. Porque tem o efeito pêndulo, tem aqueles que acham que não merece nada, e tem outros que se acham bom demais. Ah, pastor, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Então você não precisa de Deus? Não existe ninguém bom diante de Deus? Bom o suficiente? Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Pecamos no falar, pecamos no pensar, pecamos no agir. Alguém está vivo aí? A primeira marca é quando nós achegamos e recebemos misericórdia. Terceiro, fala confiadamente. Esse confiadamente, não estou confiando em mim, mas eu chego diante do trono da graça, confiadamente, pelo benefício do sangue do Cordeiro que fez por mim, pelo sacrifício de Jesus pela minha vida. Alguém está vivo aí? Eu tenho que me apossar disso. Eu tenho que me apossar do que o Jesus fez pela minha vida. É graças a isso que a minha vida muda. É quando eu sou grato a Deus pelo sacrifício da cruz, e eu olho para aquela cruz e eu entendo, eu deveria estar lá. Mas Jesus decidiu morrer no meu lugar, para que eu tivesse acesso à vida. Então eu vou confiadamente, não na força do meu braço, na minha capacidade, na minha bondade, na minha justiça. Eu sou bom pra caramba. Não. Eu, quando chego diante do trono da graça, Satanás vai dizer, quem é você para chegar aqui? Você vai dizer, eu sou aquele que está sendo justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou justificado pelo meu Deus. Alguém vivo aí? E depois da misericórdia, você acha a graça. A graça significa presente que você não merece, mas que você precisa. Veja, deixa eu dar um exemplo do trono da graça que talvez ajude você a entender. Quando Jesus estava para ser morto, no Gólgota tinha ele e mais 2 ladrões. Quantos ladrões? Um dos ladrões, o que estava à direita, ele viu esse versículo e interpretou ele em Jesus. Ele está todo lascado ali. A primeira coisa que ele reconhece, eu estou aqui porque eu mereço. Ele falou, eu sou pecador. Só que o trono da graça estava do lado dele. E ele olha para Jesus e diz, Senhor,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A primeira coisa que esse homem alcança, preste atenção, é a misericórdia. Porque aquele homem, ele reconhece que ele era pecador e que ele tinha feito um monte de coisas erradas. Legalmente, esse homem merecia ir para onde? Para o inferno. E o Senhor não manda esse homem para o inferno. Então, a primeira coisa que o ladrão tem acesso é a misericórdia. Alguém vivo aí? E a segunda coisa que ele tem acesso é quando ele recebe o que ele não merece. O Senhor Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele era merecedor do inferno. Jesus, pela misericórdia, perdoa. E pela graça, dá o presente que ele não merece. Foi quem inaugurou o paraíso, foi o ladrão da cruz. Esse versículo todo se resume dentro dessa visão. O trono da graça é o lugar aonde eu e você precisamos acessar. O trono da graça é o lugar aonde eu coloco a minha vida aos pés de Jesus. É quando eu oro por aquilo que eu preciso. E durante todos esses domingos, nós vamos ensinando sobre a graça. Hoje foi só o fundamento para que você possa de alguma forma entender. Porque muitas pessoas falam de graça sem entender o poder que isso tem. Se não fosse tão poderoso, no final de cada culto você não receberia uma bênção apostólica como essa. Eu e você precisamos entender a força e o poder da graça. Quem acessa o trono da graça? Pastor, como eu acesso o trono da graça? Tem um escritor que eu gosto muito que ele diz: o trono da graça está a uma oração de distância. É quando eu decido: Senhor, eu quero te apresentar minha vida. Eu quero receber a tua misericórdia. Eu quero receber a unção do teu Espírito. Eu quero ser tocado por ti. Alguém vivo aí? Aquilo que você precisa. Agora, olha o benefício. Quando o Senhor está falando a respeito disso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o quê? O trono da graça é o lugar de clamar por socorro. Em ocasião oportuna. O nome dessa ocasião é hoje. Hoje é a ocasião oportuna para eu e você, no conhecimento da palavra, nos aproximar de Jesus e dizer: Senhor, muda minha vida, muda minha história, me abençoa nessa área, liberta nessa área. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo para vencer as guerras emocionais, para vencer as batalhas emocionais. Eu quero, no poder do nome do Senhor Jesus, ser livre de depressão, de tristeza, de angústia, de insônia. Eu quero clamar por cura, eu quero clamar pela tua unção. O Senhor disse que colocaria o teu Espírito dentro de mim, e tu não és homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir, e Ele é Deus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Se vai aplaudir, aplauda Jesus, glorificando e exaltando o nome dEle. Existe um trono, esse trono é o trono da graça, não é do julgamento. Você não está nesse lugar para alguém julgar você, mas você está nesse lugar para dizer: Deus, eu quero a minha vida mudada, eu quero, Senhor Deus, a minha casa mudada. Ei, eu estava aconselhando um casal um pouquinho antes, eu estava falando sobre vida financeira. Isso pega muito a vida de cada um de nós. Todos nós amamos e queremos prosperar. Meu Deus, que nesse desânimo tu não prospera é nada. Todo mundo está querendo prosperar. Isso é de Deus. Mas por que não prospera, pastor? Livro de Provérbios 28:13 diz assim, escute: aquele que encobre as suas transgressões, nunca, não está falando um dia, um mês, um ano, está falando nunca prosperará. Enquanto a minha vida não é guiada pelo Espírito Santo,
Enquanto eu tenho áreas na minha vida que me envergonham e eu escondo, eu vou lutando com elas. Não se trata da economia, do presidente, tudo isso é contexto. A Bíblia diz que é uma força negativa que nunca prospera. A pessoa não sai do lugar, não caminha, não cria, não constrói. Mas esse mesmo versículo diz: mas aquele que confessa e abandona, achará misericórdia. Você pode ficar escondendo, ou você pode dizer: Deus, no trono da tua graça, eu quero entregar coisas que eu nunca entreguei. Não se trata de pessoas, irmão, é com Deus. Alguém entende o que eu estou falando aqui? É você e Deus. Pastor, mas eu não sei orar. Bem-vindo ao time. Eu também não sei. A Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém, mas a Bíblia não manda só você orar, manda você se achegar, se aproximar. Eu e você não somos assistente de culto. Eu e você somos pessoas que cultuamos a Deus. Você não veio para assistir o culto. Você veio para cultuar a Deus. Porque o culto não é para mim e o culto também não é para você. O culto é para alguém maior do que eu e você. O culto é para o Senhor. E não espere, pastor, quando eu estiver melhor. Não, venha do jeito que você está. O ladrão da cruz não teve tempo de fazer curso de teologia, nem teve tempo de fazer discipulado. O ladrão da cruz não teve tempo para nada, mas ele pegou um atalho puro e verdadeiro. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu sou pecador, eu mereço estar aqui, o Senhor não. O que Deus precisa é de essência de vida. O que Deus quer de mim, de você, é verdade, 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 não aparência. O ladrão da cruz, ele olha para Jesus e diz: eu. Ele fala para o outro que falou: se tu é filho de Deus, desce dessa cruz. O ladrão da direita falou: ei, fica quieto, rapaz. Você e eu merecemos estar aqui. Significa, nós somos pecadores, nós fizemos coisas erradas, mas ele não. O jeito que aquele ladrão olhou para Jesus é o jeito que eu e você temos que abrir os nossos olhos hoje e olhar. Saber que não somos bons o suficientes, mas Ele é Deus. E aquele ladrão, ele olha para Jesus e fala: Senhor, ele não pediu, me tira daqui, salva a minha vida. Não, ele pediu algo maior. Ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, a primeira coisa que faz, ele perdoa tudo que o ladrão fez. Eu não sei, a Bíblia não diz o que ele fez, mas quando Jesus diz para ele, a misericórdia de Jesus vem sobre ele, e Jesus olha para ele e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que eu aprendo? Que o paraíso não é para os bons. Ninguém vai para o inferno por ser pecador. Ei, ninguém vai para o inferno por ser pecador, mas vai para o inferno por não se arrepender dos seus pecados, por não dizer: Deus, eu quero abandonar, eu quero uma vida de santidade, eu quero ser um crente influente nessa geração, eu quero ser alguém que faz bem, eu vou parar de fazer mal para minha casa, para minha família, vou parar de fazer mal para mim. Eu quero mudança, eu quero transformação. Alguém está vivo aí? Para você chegar diante do trono da graça, não precisa de muita coisa. Número 1, reconheça aquilo que tem te afastado de Deus, aquilo que tem ferido você. Às vezes é o orgulho, às vezes tem gente que é tão boa que tem orgulho do que é. Quem somos nós? Um Deus enorme que criou todas as galáxias, criou todas as coisas, criou o universo, e criou o mundo, e criou uma nação, e criou um estado, e criou uma cidade, e criou um bairro, e depois Ele cria eu e você. Nós somos um grão de areia perto dEle. Só que Ele olha para a gente de uma forma tão linda, que Ele escolheu eu e você, apesar de não merecermos, não para ser escravos ou trabalhadores.
Ele nos escolheu para ser filhos e falar do reino dele, daquilo que ele tem para fazer. Eu não conheço a sua vida. Quando Deus colocou isso no meu coração, essa palavra é para todos, ela começa por mim. É porque de verdade nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Sabe por que às vezes o casamento está ruim? Não é porque o outro está com problema, é porque você está longe de Deus. Sabe por que seu trabalho às vezes não prospera? Porque você está longe de Deus. Pastor, mas eu estou todo culto, não estou falando disso, irmão. Estou falando de você, da tua intimidade com Deus. O culto é a expressão de adoração, é gratidão. Mas se achegue ao trono. A primeira coisa que vem é misericórdia. O Senhor não quer que você venha para te acusar, Ele quer te limpar, Ele quer te perdoar, Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer. Talvez tenha pessoas que entraram nesse lugar nessa noite com uma vida totalmente fora, machucado, triste, abatido, ferido. Você está no lugar certo, porque o Senhor não te chama para te julgar, para te condenar, mas o Senhor te chama para mudar a tua vida, mudar a tua história, a tua geração e a tua eternidade. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, olha para dentro de você. Deixa o Senhor, Deus, te pegar pela mão nessa noite. Ah, Deus, como eu queria que o Espírito Santo de Deus tivesse o espaço que Ele quer no seu coração. Como eu gostaria de ver você adorando, não porque alguma coisa vai acontecer, mas porque já aconteceu. Ele já morreu na cruz pela minha vida e a sua. Essa canção que nós cantamos é uma canção que diz que o maior bem Ele já nos deu. Eu e você temos que ser gratos, que o Senhor liberte de tudo que te aprisiona, que a unção de Deus esteja tocando sobre vidas, que aquilo que precisa ser tirado, você não faça força, mas se aproxime de Deus, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, e que possamos ser cheios da graça, da unção e do poder de Deus.